Tem uma frase que muita mãe já me disse: Dani, eu não quero ser uma mãe chata. É com essa frase que a gente começa o vídeo de hoje no tema de formação em relação ao amadurecimento de você, mãe. O primeiro bloco foi contemplar toda a questão do comportamento das crianças. Agora nós estamos no nosso segundo bloco, que é o bloco de formação. A importância de que você se amadureça, que você se forme, que você queira ser um adulto estável. Afinal de contas, essa é o maior benefício que você pode dar para o seu filho. Buscar se estabilizar, não deixar seus afetos tomarem frente às suas decisões, certo? Vamos lá. Tá, Dani, eu não quero ser aquela mãe chata, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você prefere ser lembrada como agradável ou aquela mãe que passava segurança, aquela mãe que eu podia contar, com aquela mãe que me direcionava, que me formava, que abria os caminhos e dizia, ó, vem por aqui que é mais seguro? Qual mãe você quer ser lembrada pelos seus filhos? Porque eu sei que hoje em dia tem uma pressão muito grande social sobre vocês. De não traumatizar, não frustrar demais, não parecer rígida, não ser muito antiquada, tradicional, retrógrada. Mas quando você internaliza isso e leva isso para você, leva isso como uma crença tua que vai moldar todas as suas próximas ações, no fundo, você passa a agir de uma maneira que lá no seu interior, se você fosse de fato abrir seu coração e dizer assim, não, eu concordo com isso, eu tenho certeza que muito provavelmente não, porque você sabe o que deveria ser feito. Porque muitas vezes a gente fraqueja. E eu entendo isso, também já fraquejei e às vezes ainda fraquejo. Mas hoje eu estou mais atenta. E eu sei que essa hesitação, essa fraqueza, vem muitas vezes de vocês quererem aprovação. Faz sentido isso? A aprovação, seja da própria criança, ou seja a aprovação do círculo que rodeia vocês. Então, mas o que vão pensar na sala de aula, das mães, da escola, se eu for a mãe que repreende sempre? Eu não estou dizendo que é para você repreender sempre, né? Mas é para você direcionar sempre. Reparem que repreender é muito diferente de direcionar, de tomar a frente. Porque repreender, eu tô só dizendo que aquilo vai contra a minha aprovação. Que aquilo não era a expectativa que eu tinha. Mas direcionar, orientar, puxar, guiar, tem muito mais a ver com consciência. E consciência é uma coisa que teu filho, até os 7, 8 anos, não tem ainda formado. Está começando a formar aos 7 anos. A razão que a gente chama, que é essa capacidade de medir ação, consequência, né? De medir os efeitos que aquilo vai gerar, de assumir inclusive as consequências. Vai iniciar lá por volta dos 7, 8 anos. Então,
quando eu só puno, só dou punição e não direciono, essa punição fica meio sem sentido. E muitas vezes essa punição, inclusive, é incoerente com o comportamento. Isso é uma coisa que eu vou explicar mais pra frente, nos próximos vídeos. O problema aqui que eu quero trazer hoje é quando a mãe precisa ser vista como boazinha. Não é nem boa, é boazinha. Ela começa a negociar limite. A criança percebe e ela começa a testar. Então, reparem comigo. Se a água, por exemplo, ou aquela amoeba, aquela geleca lá que as crianças adoram, ela não se sustenta uma forma por si só, certo? Ela pega a forma do copo, do recipiente que ela tá. E quando eu negocio os limites, eu estou quebrando as paredes daquele copo da minha criança. Estou deformando. Porque a forma, inicialmente, sobretudo na primeira infância, é dada pelo limite dos pais. Então, horário de comer, horário de dormir, não pode comer doce antes da refeição, por exemplo. Tem que acordar, fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa antes de comer, lavar a mão. Ao sair do banheiro tem que lavar a mão. Entende? Essas regras são as contenções, as paredes da tua criança. Ela não tem, ela é uma mebinha no início ali. Ela precisa aprender. E conforme ela vai aprendendo, ela vai criando aquele copinho externo a ela. Depois esse copinho interioriza. Mas aí é um outro assunto. Então, quando a criança percebe essa lacuna, essa brecha, que não tem mais paredinha, é forte, ela começa a testar. E não por maldade, é porque ela precisa entender como é que as coisas funcionam. Poxa vida, se eu fiz um negócio e funcionou, vou testar de novo, às vezes funciona, né, para outras coisas. E aí você permite que ela generalize isso, porque a estrutura ficou instável. Então, educar exige aceitar que nem sempre você vai ser agradável, que nem sempre você vai ser compreendida. Que muitas vezes é isso, a criança não entende, não tem esse entendimento todo que nós temos. Do que é o melhor, do que é ruim, daquilo que ela precisa para se desenvolver. Às vezes a incompreensão vem, não é só do filho não. Pode vir da família, pode vir da internet. E eu sei o quão ruim é essa comparação que a gente se faz hoje em dia. Sobretudo vocês, mães. Porque, deixa eu te falar uma coisa. A autoridade não nasce da aprovação de alguém. Sobretudo de alguém que não tem nada a ver com a tua família. Essa autoridade nasce da convicção. E se você não sabe elencar qual é o pilar fundamental da tua família, da tua crença fundante que você quer que seu filho tenha também, qual é o segundo, qual é o terceiro, até o que é o, assim, mais é valioso, mas não importa, não te desestrutura tanto, entendem? Na verdade, aqui nós aprendemos ao contrário, né? Então, a gente vai entender que eu não posso
dar esse aval para outra pessoa escolher por mim o que é melhor para minha circunstância. As vidas que a gente vê lá na internet, influencer, que tem conteúdo bom, eu também produzo conteúdo na internet. Mas você não pode generalizar a minha vida na sua. Esse é o maior erro que a gente comete hoje em dia. Eu já fiz isso várias vezes. E me frustrei várias vezes mais um pouco. Porque não cabe. Tem coisas que na teoria, do jeito que elas colocam, lá funcionam, mas às vezes precisam ser adaptadas à nossa realidade. Né? E aí eu quero trazer uma reflexão aqui, para você se questionar. Se o problema é o comportamento do seu filho ou se o problema é a tua instabilidade, falta de crença mesmo, de clareza. Se você precisa que todo mundo concorde com você, com a sua decisão, você ainda não sabe exatamente o seu lugar. Você não se apropriou da tua vida, da tua história, do teu momento, da tua realidade. Não se apropriou ainda. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é para se sentir culpada, né? A vítima, que agora não dá mais. Dá, calma, dá. Claro que dá. Uma boa mãe nem sempre é confortável, mas ela é estável. Ou quando as coisas não estão estáveis, as coisas estão instáveis, ela consegue estabilizar o ambiente. Repare a diferença do que eu disse. Mesmo que as coisas estejam oscilando, ela consegue fazer o ambiente voltar à ordem. Porque ela está primeiramente estável e ordenada. Eu sei que a gente está entrando em conversas mais profundas, mais densas, mas é com muito carinho que eu tenho feito esses vídeos, é com muito carinho que eu tenho falado para vocês especificamente. E eu quero ajudá-las. Então, podem me mandar mensagem aqui, podem me mandar mensagem no Instagram. Eu vou respondê-las com muito carinho e se precisarem de mim, estou à disposição. Um beijo, até mais.